Boa tarde, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Hoje é dia 31 de janeiro de 2020. Se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever, não esqueça de deixar seu like. Vamos para a matéria, esse daí de Israel, 7.000 anos. Le Figaro. Macron diz que acredita em duas soberanias entre israelenses e palestinos. O presidente da França, Emmanuel Macron, levantou dúvidas nesta quinta-feira, 30, sobre a perspectiva de uma solução de dois estados entre israelenses e palestinos e lançou dúvidas sobre se um plano de paz divulgado pelos Estados Unidos nessa semana será bem sucedido. Em confidências ao Le Figaro, o presidente da República parece estar abandonando a opção de dois estados para resolver o conflito israelense e palestino. Emmanuel Macron ainda não havia se pronunciado sobre o plano de paz de Donald Trump, favorável a Israel, tornado público terça-feira, dia 28 à noite em Washington pelo presidente americano. Ele o fez quarta-feira à margem de um jantar em Paris com a comunidade armênia. Quando o Le Figaro perguntou se ele ainda acreditava na solução de dois estados, o Macron respondeu enigmaticamente: "Eu acredito em duas soberanias." Essas observações não publicadas poderiam iniciar uma evolução semântica antes da renúncia pública dessa solução de dois estados. O que é soberania sem estado? Isso é bastante teórico das grandes cidades palestinas cercadas pelo exército israelense. Então o Macron ele fala que ele não acredita em dois estados, mas em duas soberanias. Agora, como é que você vai governar sem existência de um estado? Confuso. Essa fórmula é uma renúncia a dois estados sem dizer explicitamente, disse Denis Boucher, ex-diplomata. Emmanuel Macron não acredita na chance de sucesso do plano Trump. São precisos os dois para fazer as pazes. Você não pode fazer isso com apenas uma parte. Por assim dizer, sem os palestinos, esse plano pode nascer morto. Macron também disse que não apresentaria seu próprio plano. Não apresentaria seu próprio plano, mas sugeriu que o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderia ter dificuldades para decolar. O Macron, se você for olhar em todos os grupos que coloca Macron bem ênfase, ele falava, acho que desde 2018, que se o plano de paz dos Estados Unidos não desse certo, ele faria o dele. Agora ele está falando que não apresentará o seu próprio plano. E falando um pouquinho sobre o lado árabe, pela questão do Tratado de Paz, Erdogan denuncia a traição de alguns países árabes por causa do acordo do século de Trump. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan acusou nesta sexta-feira alguns países árabes de traição por permanecerem em silêncio a respeito do plano americano que deseja resolver conflito entre israelenses e palestinos. Alguns países árabes que apoiam este plano cometem traição contra Jerusalém, bem como seu próprio povo e, mais importante, contra toda a humanidade, disse Erdogan durante um discurso para integrantes de seu partido AKP em Ankara. Erdogan, um forte defensor dos direitos palestinos, destacou a Arábia Saudita, os Emirados Unidos, Bahrein e Omã. Esses aí são os países que apoiam o plano de paz, mais Egito. Então você vê aí, pega o Oriente Médio, o número de países que tem lá e vê o que ele está falando. Uns ficaram se calados, tirando o Irã. O Irã falou que é contra e falou muita coisa também. Mas tirando o Irã, a Síria não pronunciou, a Jordânia também se pronunciou contra. Tirando o Irã, a Jordânia e a Turquia, os outros países ficaram calados e esses aí que eu falei estão apoiando o Tratado de Paz. Vocês lembram daquela passagem que fala que Jerusalém se tornaria nos últimos tempos uma pedra pesada para as nações? Ao meu ver, quando saiu esse tratado, essa profecia se cumpriu. Se você ver o discurso no outro vídeo, você vai ver que o líder palestino fala de Jerusalém.
Ele não falou do território, ele não falou de outra coisa, só de Jerusalém. Esse presidente turco também, ele não está falando de territórios em geral, ele está falando só de Jerusalém. O Irã também fala de quê? Jerusalém. A Jordânia está falando do Monte do Templo, que fica onde? Em Jerusalém. Para mim, essa profecia se cumpre nesse tratado. O que está pegando desse tratado e para frente chama-se Jerusalém. Os árabes acham que aquilo ali tem que ser a capital do mundo árabe. E os judeus também. O que está se tornando um empecilho chama-se Jerusalém. A pedra que se tornou pesada para o mundo, para as nações. Essa profecia se cumpre. Tanto é que hoje você, vendo as questões das embaixadas, é uma guerra. Se você coloca a sua embaixada do seu país em Jerusalém, você está colocando apoio a Israel. Se você coloca fora, você está dizendo que você está do lado árabe. Se tornou, sim, até para você colocar uma embaixada ali, sim, se tornou uma pedra pesada para as nações. Vamos para outras notícias. Ainda falando de Macron, olha o que está acontecendo, uma baderna lá na França. Manifestação de bombeiros acaba em conflito com a polícia em Paris. Alguns sites, algumas matérias do próprio país estão falando, bombeiros entram em conflito com a polícia. Tá vendo? Os próprios bombeiros colocaram fogo em si mesmo, ao nível que a coisa chegou. Um protesto de bombeiros contra a reforma da Previdência proposta pelo governo de Emmanuel Macron gerou confrontos com a polícia nesta terça-feira. A prefeitura da capital afirmou pelo Twitter que 2 pessoas foram presas. Cerca de 200 a 300 bombeiros teriam saído da rota autorizada para a manifestação na Avenida Parmentier. A polícia foi acionada e informou a Prefeitura de Paris que ainda não contabilizou o número total de manifestantes. Você já viu isso no Brasil? Bombeiros entrar em luta corporal com polícia? Eu nunca vi, pelo menos na minha cidade não. As autoridades explicam que os bombeiros também não cumpriram os compromissos de não se mobilizar com seus uniformes de trabalho, em especial os capacetes e as roupas à prova de fogo. Alguns bombeiros chegaram a atear fogo em si mesmos de maneira controlada com a forma de protesto. Meu Deus! Aí tá aí o anticristo de um monte de gente. Eles aconselharam seus cidadãos a fazerem viagens não essenciais para a China. E aí vou falar com vocês um pouquinho do coronavírus. É hora de fatos, não de medo. Da ciência, não de rumores. Da solidariedade, não do estigma, cobrou o diretor-geral da OMS. A Organização Mundial da Saúde só tinha declarado emergência global em outras 5 ocasiões antes, com o vírus H1N1 em 2009, com o ebola no oeste da África em 2014 e na República Democrática do Congo em 2019, com a poliomielite em 2014 e com o vírus da Zika em 2016. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países, com 212 mortes. Um casal chinês suspeito de estar infectado com o novo coronavírus e mais de 6.000 passageiros sem poder desembarcar até que todos fossem examinados. Aconteceu na Itália e dá a medida de como o mundo está reagindo à epidemia. Às vezes com fúria, como na Coreia do Sul, onde o ministro do interior foi atacado com ovos quando visitava a cidade a 80 quilômetros da capital Seul, que vai receber em quarentena 700 sul-coreanos que estão retidos em Wuhan. Há moradores que são contra, temem ser contaminados. Foram descartados ou excluídos, mas outros 5 foram incluídos. São 9 os casos suspeitos hoje. 3 em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Ceará, com um caso cada um. Lembrando que o Brasil ainda tem o carnaval vindo aí, né? Será que o Brasil está preparado? Eu não pulo carnaval, mas eu moro num país que está em carnaval. Olha o que essa enfermeira vai falar sobre o coronavírus.
位亲友们，各位长辈们，我是金慧，我目前还在武汉汉口这个疫区。我向大家汇报一下，目前我们整个湖北甚至全国的疫情情况。现在已经有9万多人次，这个病毒的传染几率是多少呢？就是一个人传染之后，如果说他没有被有效的隔离的话，或者说进行有效的治疗的话，他会传染到他身边的14个人，那么这个基数就很大了。现在正值春节假期之际，天南地北的亲戚朋友、子女都往家里赶，都是为了阖家团圆，在一起吃一顿团圆饭。现在情况特殊，我希望大家不要出门，不要聚会，不要聚餐，请看到我这个消息的人相互打电话，相互通知，一定要做到。我希望大家能够提高认识，这是一个政治任务。而且报告大家一个很不好的一个消息，这个新型冠状病毒已经发生第2代变异了，也就是说，在第1代变异的时候，我们可以对症治疗，那么在发生第2代变异的时候，这是要命的。Resumindo essa reportagem, o Bill Gates ele colocou uma série na Netflix falando desse coronavírus antes dele acontecer. E estranhamente ele também tem a vacina para o coronavírus. Tudo muito estranho. Umas denúncias estão falando que esse vírus ele veio de origem do morcego, de uma cobra e de uma terceira que eles não sabem. Ou seja, é um vírus de laboratório. Quem lançou? Tá aí a pergunta. Como Bill Gates sabia que ia ter o coronavírus e de repente ele também tem a vacina? É tudo muito estranho. Deus abençoe vocês.